Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Amém. Glória a Deus. Amados, essa carta, é uma carta do Senhor à igreja de Filadélfia. O Senhor fala da fidelidade dessa igreja. Era uma igreja fiel, uma igreja que ele diz que ele reconhecia que era uma igreja frágil, mas que ele amava, porque apesar de ser uma igreja frágil, era uma igreja perseverante, era uma igreja que reconhecia a soberania de Deus e buscava viver uma vida de santidade. E essa era a palavra, então, que o Senhor dava àquela igreja. Eu queria destacar aqui algumas coisas importantes dessas falas para a igreja de Filadélfia, que nós possamos tomar para nós hoje essa fala. A primeira coisa que fala é que essas palavras é de alguém que é santo e verdadeiro. É do Senhor, que ele é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, ou seja, a chave de tudo, a chave da raiz. Ele tem a chave. Na verdade, ele tem a chave dos céus e do inferno na mão. Isso é importante a gente entender. E depois ele faz outra fala muito importante, quando ele diz que porta que ele abre, ninguém pode fechar. E porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Sabe, é importante a gente entender isso. Quando Deus abre uma porta, pode vir o inferno inteiro, pode vir o mundo inteiro, pode vir quem quiser, pode levantar todo o universo contra você para fechar aquela porta que Deus abriu, mas não vão conseguir, porque porta que Deus abre, ninguém fecha, ninguém fecha. Então nós temos que entender. Foi aberta uma porta de bênção para a nossa nação, foi aberta uma porta de bênção para nossas vidas. Então pronto, quem fecha essa porta? Só Deus. Ninguém mais fecha, só Ele fecha. Aqui fala que só Ele fecha a porta que Ele abre e só Ele mesmo, ninguém mais. Só Ele fecha a porta que Ele abre. E aquela que Ele abre, é da autoria dele, é do poder dele, da proteção dele. Então pronto, ninguém vai discutir, pode tentar, pode fazer o que quiser. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém. Você entendeu o que é ninguém? Ninguém, ninguém, ninguém. Só Ele, só Ele. Vamos tomar posse dessa palavra. E depois ele diz para a igreja de Filadélfia: Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. E se você, ficar com medo, com receio, achando que ninguém vai fechar, não precisa. Porque eu que fecho. Se fechar, vai ser eu que vou fechar. Não vai ser ninguém, vai ser eu. Porque porta que eu abro, ninguém fecha, diz o Senhor. E aqui ele fala: olha, eu sei que você tem pouca força, mas como você guardou a minha palavra, eu vou te proteger. Eu vou te livrar das ameaças de Satanás, daqueles que se dizem judeus, mas não são, daqueles que se dizem crente, cristão, estou falando dos cristãos aqui, mas não são, que estão no meio de vocês aí, mas são mentirosos, acreditam em mentira, vivem a mentira. Eu vou proteger vocês desse laço aí, dessa mentira, desse engodo. E eu farei com que os inimigos, quando ele fala de inimigo aqui, não estou falando de pessoas, dos principados, das potestades, se prostrem, se prostrem. Se prostre para quê? Simplesmente para achar que você é o bom? Não. Para entender que você tem um Deus que ninguém manda. Um Deus que quando fecha a porta ninguém abre. Um Deus que quando abre a porta ninguém fecha. Está falando de um Deus soberano. Então, nós precisamos compreender que somos fracos, limitados, com pouca força, mas temos um Deus que é forte, ilimitado e de grande força e de grande poder. E é isso que importa, porque Ele é quem guerreia as nossas guerras e se levanta para nos defender.
Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Que Deus abençoe o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.